Conselho escolar, essas duas palavrinhas vocês vão começar a ouvir cada vez mais e mais e mais e mais. E isso é muito importante que aconteça. E até por conta disso eu já estou solicitando que você compartilhe esse vídeo para muito mais pessoas saberem que existe no Brasil, dentro da escola do seu filho, lá no ensino fundamental, no ensino médio, existe uma coisa chamada Conselho Escolar. E eu vou neste vídeo dizer sobre o Conselho Escolar aquilo que você ainda não sabe. Por quê? Porque 2025 está chegando, ano que vem. Então, nós já estamos começando a preparar o 2025, né, dando às pessoas conhecimento e consciência de que existe essa ferramenta escolar, e essa ferramenta escolar é uma das ferramentas mais poderosas no campo da educação dentro do país. Você não sabia disso? Então fique sabendo. E eu vou falar um pouco para deixar vocês assim mais inteirados. Agora, qualquer aprofundamento que você queira em relação ao tema, eu também vou deixar nas descrições aí e vou indicar o meu 7º e-book. A quem interessa a baixa aprendizagem. Quando você entrar lá na minha loja virtual, procure. Esse vai ser o primeiro, mas dá uma olhadinha nos outros. Lá você vai saber tudo sobre conselho escolar. Aquilo que você vai... Tem coisas que vocês vão se arrepiar em relação à educação e a relação da educação com empresa e com política. Várias denúncias estão embutidas naquele e-book. Então, se vocês não adquirirem o 7, adquira pelo menos um, o 7º e-book. A quem interessa a baixa aprendizagem. E tentem ler, não riam demais, porque é um modelo, né, uma linguagem que às vezes nos deixa um pouquinho assim com vontade de sorrir, mas, por favor, não se percam nessa parte assim do sorriso, tá? Mantenham a seriedade de vocês quando estiverem lendo este e-book, beleza? Vocês vão ver coisas impressionantes. Então vamos lá. Já está feita aí a minha divulgação em relação ao 7º e-book, né? Então não deixem de adquirir. Quem não puder adquirir todos, adquira ao menos o 7º, porque ele vai falar muito sobre conselho escolar, ok? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo médio, não é muito longo não, mas eu tenho que dizer hoje aquilo que ninguém disse. E isso vai deixar vocês, assim, entusiasmados para assumir uma cadeira dentro do conselho da sua escola. Como conselheiro, ou simplesmente estando presente em todas as reuniões de conselho, levando sua bagagem, seu conhecimento, suas dores, suas dificuldades encontradas, que seu filho encontra, né? A educação do seu filho está indo, mas você não tem certeza se está indo no caminho certo ou não, coisa e tal. É lá no conselho escolar que você tem que estar, né? Se você é professor e você fica procurando, muitas das vezes, o sindicato, fica procurando mobilizar pessoas, mobilizar, essa palavra eu vou voltar a falar nela daqui a pouco, mobilizar pessoas e conseguir assinaturas e tudo, entra ano e sai ano, o professor municipal, na maioria dos municípios, continua com o mesmo salário baixo, com a mesma sobrecarga de trabalho e por aí vai, né? Então, hoje eu vou falar de uma atribuição do conselho que ela é fundamental para aquelas pessoas já da comunidade que têm interesse em resolver os problemas que até o momento estão sem solução. Então vamos lá. Nós sabemos que um conselho escolar ele é formado por professores, pais e servidores não docentes. E tem uma cadeira especial que é para direção da escola, diretor ou diretora. Esses são membros que não precisam ser eleitos. Os demais, sim. Bom, uma vez feito o conselho, é muito importante que você, 2025, que vai participar dessa formação dos conselhos, tente deixar claro, né? Eu já vou deixando claro aqui para que as próprias pessoas se policiem, né? Vejam só, se eu tenho uma ligação vantajosa qualquer para mim, junto ao governo municipal, eu não posso estar dentro de um conselho escolar. Por quê? Praticamente tudo que for ser discutido em política pública, vejam bem, praticamente tudo que for discutido em forma de política pública nas plenárias dos conselhos, se você depende do governo por algum motivo, ou por causa de um subsídio, ou por causa de edital, não interessa qual é o tipo de relação em que surgem vantagens que você tira, legalmente, logicamente, do município, você vai comprometer as decisões do conselho. Por mais que você diga, eu sei separar as coisas, não sabe, pessoal, não sabe. Na hora de ir contra alguém que lhe favorece, você pensa 1000 vezes e decide a favor de alguém que te favorece. Isso não acontece só nos conselhos, acontece até nas equipes de pesquisas, né? As grandes pesquisas, nas universidades e tudo. Quando há conflito de interesse, isso prejudica os resultados das pesquisas. E aquelas pesquisas, não, vamos sair das pesquisas, vamos falar dos tribunais, quando tem que fazer um julgamento, que vai a júri popular, coisa e tal. Ali também não pode haver conflito de interesse, então vocês têm que perceber o quanto isto é importante, ok? Então, pronto. Agora a gente já pode formar um bom conselho. O ideal seria que no próprio regimento já tivesse contemplado para poder estar também lá naquele edital que convoca as pessoas, né, para novas eleições, mas tem que estar lá e tem que estar no regimento, dizendo quais são as condições necessárias para que as pessoas possam concorrer, né? De repente, a pessoa tem um vínculo com a secretaria tal, vamos dizer, de educação, tem um vínculo ali. Se tem esse vínculo com a Secretaria de Educação, ou seja, algum tipo de benefício essa pessoa usufrui por conta da Secretaria de Educação, ou porque compra material dessa empresa, dessa empresária, desse empresário, né? Ou porque favorece nos convites para eventos e por aí vai. Se isso estiver acontecendo, o conflito de interesse vai existir e aí o conselho passa a ser um conselho viciado. Então, muito cuidado com isso. Bom, superada essa etapa, agora vamos falar rapidamente dos conselhos em relação às atribuições, né? Primeiro a gente vai precisar entender que todo conselho escolar tem uma equipe, né, uma presidência, né? Que ela é composta do presidente, vice-presidente e a secretária. Qual que é o mais importante? Todos eles.
igual importância. Secretária, em alguns casos, elas são fundamentais. Por quê? Porque só tem uma forma de validar as deliberações que o Conselho exerce. É uma ata bem feita. E se a ata contemplar tudo como aconteceu no dia da votação, quantos votaram contra, quantos votaram a favor, as colocações que cada pessoa fez e por aí vai, pessoal, sem a secretária, né, pode ser que o executivo fale assim, não, isso aí que vocês estão falando não tem validade. Vocês nem ata vocês têm. Então, muito cuidado com isso. Então, a secretária é muito importante. O vice-presidente, fundamental. Porque em caso de doença, em caso de situação que o presidente ou a presidente peça afastamento, etc., sem nenhum problema, o vice está ali inteirado de tudo e saberá dar continuidade. E o presidente nem se fala, a importância de um presidente. Um presidente, ele é uma figura muito interessante. Eu costumo dizer que um presidente de conselho, ele é mais moderador. E ele é aquela pessoa que tem essa sabedoria, a sapiência de observar o rumo que as coisas tomam, para não deixar que as pessoas se percam em várias imaginações e coisa e tal, e tome todo o tempo que o conselho tem, né, para deliberar sobre certas coisas. Então, cabe bem ao presidente, não ao outro colega conselheiro, mas ao presidente, alertar quando for o caso. Ô fulano, mas isso aí nós poderíamos deixar para uma outra pauta por causa disso, 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 e a pessoa entende e aí segue. Por outro lado também, o presidente, ele não tem nenhuma obrigação de tomar partido. Olha que coisa interessante. Ele não precisa tomar partido, mas ele precisa ser justo, né? Precisa não ter medo, ele precisa ser íntegro em relação às atribuições do conselho e saber colocar esse conselho cada vez mais ativo. E, ao mesmo tempo, de alguma forma, proporcionar às outras pessoas da comunidade, né, informações necessárias para que elas possam estar presentes nas reuniões do Conselho. Olha quanta coisa um presidente tem que fazer. É o presidente quem emite o documento, quem recebe, embora muitas secretarias não mandam ofício de resposta para os presidentes, o que é uma falha democrática, é uma prova concreta de que não há ideias democráticas por trás das ações desses mandatários, que ao invés de responder ao Conselho, ao presidente, manda para a diretora, manda para o e-mail da escola, faz um monte de subterfúgio para não considerar, não dar o devido valor ao presidente do conselho. Esta é uma das falhas graves, número mais importante que acontece, né, dentro da escola. A gente sabe que o governo federal tem produzido muitas capacitações para a Secretaria de Educação para que elas consigam entender a posição de um conselho escolar dentro da escola. Mas nisso estamos engatinhando ainda, ok? Bom, então vamos falar dos poderes, né, ou prefiro dizer atribuições que o conselho escolar tem. Então vamos lá. Primeira atribuição. Ele é normativo. Então, as normas que acontecem dentro da escola, que é em função das deliberações que são tomadas, o conselho escolar tem que produzir uma norma, né, ou uma resolução. E essas normas e resoluções é o que todos têm que ir seguindo conforme o andamento e o processo do trabalho escolar. Maravilha. Além dele ser normativo, ele é fiscalizador. O nosso conselho escolar, ele tem a obrigação de verificar o andamento das coisas dentro da escola. E, ao mesmo tempo, está aberto a demandas, né? Porque as demandas que surgem é um complemento dessa fiscalização. Então, essa questão de fiscalizar, ele tem ingerência tanto no aspecto pedagógico, financeiro, administrativo, dentro da escola. Né? Não é à toa que é considerado o órgão máximo dentro da escola. Então, as ações da gestão escolar, elas estão submetidas a essa fiscalização. Né? Claro que um diretor ou diretora de escola democrático, que entende, que tem a sabedoria e conhecimento, sabe o quanto é mais confortável, né, ser gestor numa escola dentro de uma gestão democrática que só existe nas escolas. Não existe gestão democrática fora da escola. Não existe. Né? Se o dono da empresa quiser, ele faz as mudanças que ele tem que fazer, não importa o que o conselho dele tenha decidido antes lá. É umas coisas meio complicadas. Mas dentro da escola, para as escolas, foi criada a tal da gestão escolar. Então, é claro que um diretor ou diretora dentro de uma escola, hoje, compreende que todas as ações têm que ser alinhadas com o conselho escolar. E o conselho escolar nada mais é do que a comunidade presente nas decisões. Então, essa comunidade, sim, ela é soberana, a comunidade é soberana. Então, esta comunidade, por intermédio dos mecanismos do conselho escolar, ela consegue estar presente nas decisões, sabendo o que está acontecendo ou aquilo que vai acontecer e por quê, e além de tudo, interferindo, direcionando as coisas que vão acontecer de acordo com as discussões em políticas públicas que ocorrem nas plenárias. Né? O ideal seria que todas as reuniões de conselho tivessem no mínimo 50 pessoas. Não dá para fazer, às vezes, dentro de uma sala de aula normal de 20, 30 alunos. Então, precisa de um espaço maior. Isto é muito importante. Mas nós não estamos nesse nível ainda. A gente ainda consegue fazer uma reunião de conselho dentro da sala dos professores. Lá na minha escola, por exemplo, já estamos extrapolando. Daqui a um dia nós teremos já aqui para uma sala de aula. Vamos chegar até os 30 dentro de uma sala de aula. 30 não, vamos pensar em 20. De 20 para frente, nós já vamos precisar de um auditório. E isso, pessoal, significa conselho escolar vigoroso. Ok? Então vamos lá. Nós já falamos normativo, fiscalizador e deliberativo. Então, o conselho escolar, por ser o órgão máximo da escola, outro dia eu falo um pouquinho da história dos conselhos, Carta Magna, eu posso falar um pouco sobre a época lá do rei João Sem Terra, 1215 na Inglaterra, como que tudo isso foi sendo conquistado de lá até chegar nos dias de hoje. Um vídeo sobre isso já estou devendo para vocês. Mas vamos nos ater à ideia de que hoje, né, já sabemos, estamos conscientes, que o conselho escolar, ele é quem delibera.
ok? Então, se tem algo a ser feito, nós vamos fazer uma quadra, nós recebemos uma verba de tal lugar, e coisa e tal, e aí nós agora temos que fazer isso para justificar aquela verba, coisa e tal. Esse isso e isso a ser feito é debatido dentro do conselho. Nós recebemos uma verba do político tal que conseguiu para isso, nós vamos fazer uma quadra. É mais um tema, porque é dentro do conselho que vai se decidir, né, sobre local, etc, 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 como vai ser a quadra e tudo. É dentro do conselho. É claro que nós nunca podemos subestimar aquilo que é legal e aquilo que é científico. Eu não posso dizer que o que é legal, o que é científico é soberano. Não se usa essa expressão para essas coisas. Mas a gente sabe que são as condições científicas e as condições conforme a legalidade, elas têm que estar em primeiro lugar, para a partir dali o conselho, então, poder discutir. Então é muito importante a gente saber que é o conselho escolar que é o órgão deliberativo, né? Agora, chegou a hora. Eu vou falar da mobilização. O conselho escolar, ele é mobilizador. Bom, mobilizador, quando uma escola está muito avançada, ela já entende que mobilizar significa chamar as pessoas, convidar as pessoas para estarem presentes na reunião do conselho. Mobilizador, está mobilizando as pessoas. Só que não para aí. Por quê? O conselho escolar, pessoal, ele é respaldado por lei. Então, tudo aquilo que ele decide é para ser colocado em prática. Mas, na hora de colocar em prática, quando aquilo que foi decidido se transformou numa resolução, etc., pode ser que aconteça que haja reações do executivo. Não, a escola não vai fazer isso de jeito nenhum. A coisa foi decidida em plenária, com ata e tudo. Mas o executivo, que é antidemocrático, centralizador, ele disse que não vai fazer. Bom, e não faz, né? Não atende aos anseios da nossa comunidade. Então, a primeira coisa que a gente faz é recorrer ao Ministério Público. Simples demais. Recorremos ao Ministério Público, apresentamos a legalidade do fato, chegou lá, né, e mostramos que tem ata, que tem tudo, tal, com base na lei, tal, e o Ministério Público tem obrigação de acolher a nossa denúncia, verificar se há algo errado no que nós estamos fazendo, né? Não algo errado no sentido de falar bobinha, né? Tipo, o município não tem dinheiro para isso, o município não sei o quê. Não tem esse negócio. O Ministério Público não é o governante, não é ele quem tem que dizer essas coisas. Tem que mostrar, sim, está dentro da legalidade, tá, então tem que se cumprir. Mas não tem verba, então tem que comprovar que não tem verba. Que eu já peguei casos de denúncia, né, enquanto presidente do Conselho Municipal de Educação, que a conclusão do Ministério Público é que, não, se eles forem fazer isso, não dá, porque não tem verba, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Infelizmente, na época eu ainda era muito inexperiente, não consegui dar o próximo passo. Próximo passo, quando uma promotoria, por acaso, age com tendências pró-executivo, nós temos que ir à corregedoria. A corregedoria vai fiscalizar se aquilo que o promotor de justiça está fazendo está realmente conforme a legislação diz que tem que ser. Se ele está favorecendo o executivo e desdenhando as aspirações da comunidade ou não. Mas digamos que, mesmo lá, que haja um conjunto de interdependência, coisa e tal, e aí a corregedoria não mandou, porque não quer se melindrar aqui, coisa e tal. Aí entra o poder de mobilização de um conselho. Nada impede que um conselho, exercendo a sua função mobilizadora, primeira vez que isso está sendo dito nesse país, eu tenho quase certeza disso, né? Ninguém diz isso por aí afora, porque as pessoas ou desconhecem ou têm medo, mas o professor Celso está dizendo por quê? Porque tenho algumas bagagens que me diz que isso é algo também do conselho. Vejam bem, se é função mobilizadora, um conselho, cabe ao conselho também, quando as suas deliberações não são acatadas e não estão contrariando a lei, nem contrariando a ciência, e apenas visa favorecer de fato a comunidade e todas as instituições que se envolvem, né, para fiscalizar, parece não ter potencial para fazer cumprir aquilo que é previsto, o conselho escolar mobiliza o maior número de pessoas possível. Não para pegar assinatura, etc, etc. Não é isso, pessoal. Esse negócio de sair pegando assinatura, é para barganhar. Aí a gente voltou, a gente retroagiu. Não, o conselho escolar une as pessoas, encontra aquelas pessoas que voluntariamente querem doar. Eu dou R$100, outro doa 50, o outro quer doar 1.000, o outro quer doar 10, não interessa. Esta doação, procura-se um advogado especialista naquele tema, e existem, não cobram barato, por isso tem que juntar livre aí, né? E ele vai ajuizar a causa. Pronto. Dali para frente, nós vamos estar no suprassumo da justiça. E aquilo que o juiz falar terá forçosamente que ser cumprido. Ok? Então, essa força mobilizadora dos conselhos pode ser usada também para isso. Nenhum conselho escolar no Brasil inteiro já fez isso antes. Talvez o meu um dia faça. Mas, como eu acredito que nossos governantes, nossas promotorias de justiça, etc., todos são pessoas sábias, inteligentes, democráticas, né? Nunca vai ser necessário. Mas, se for, podemos lançar mão, sim, dessa atribuição que tem o conselho. Ok? Então, vou encerrar por aqui e deixar vocês refletindo quanto a isso. E eu solicito que vocês compartilhem. Compartilhem, porque cada vídeo desse que eu estou entregando para vocês é como se fosse um curso, uma preparação e um fortalecimento dos nossos conselhos escolares. Então, quanto mais nós, conselheiros, simpatizantes, presentes, etc, etc, quanto mais nós divulgarmos, e não custa nada, não é isso? Quanto mais nós divulgarmos, mais nós vamos ter nossos conselhos fortalecidos no Brasil inteiro. Compensa? Compensa sim, porque a educação do seu filho será melhor à medida que o conselho escolar da escola do seu filho
passa a ser o seu local de entregar demanda, de entregar sugestões, de debater e ali sim poder fiscalizar tudo que possa vir a prejudicar a aprendizagem de uma criança. Ok? Então, conto com vocês. Vamos lá. Grande abraço.